Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo coletivo, conjunto de Torá, iniciando pelo nosso primeiro módulo, no qual nós tratamos de assuntos associados ao relacionamento com o próximo, e nós estávamos vendo leis sobre a prática da tzedakah, a importante mitzvah da tzedakah e as formas corretas e ideais do seu cumprimento. E me parece que a última coisa que nós tínhamos visto na vez passada eram os momentos mais apropriados, mais adequados para a prática da tzedakah. Já vimos também a prioridade sobre quem receberá a tzedakah, para quem devemos destinar a tzedakah, etc. E falando sobre os momentos adequados, existe um conceito pela Kabbalah, pelo lado místico, que a noite não é o horário mais propício para a prática da mitzvah da tzedakah. Ou seja, se a pessoa vai depositar as moedas ou dinheiro numa caixinha, num cofrinho de tzedakah, para destiná-la em seguida a um pobre necessitado ou para uma instituição, etc. Então, preferivelmente, isso deve ser feito nas horas do dia, particularmente antes da reza de Shacharit, pela manhã, ou antes da reza de Mincha, à tarde, e, de acordo com os livros da Kabbalah, com o significado do que representa dia, o que representa noite. O lado da noite está associado mais com gvurot, rigor, severidade. A prática de tzedakah é algo que está associado com chesed, bondade. Portanto, se diz que a noite não é o que mais combina. Porém, se a pessoa se depara de noite com uma pessoa pobre, necessitada, que vem e lhe pede, ele tem condições de ajudar, e etc., não é pelo fato de ser noite que ele deve se abster e deve se negar, mesmo conhecendo esses ensinamentos baseados na Kabbalah, ou seja, não é que há alguma proibição de dar tzedakah de noite, e quando se faz necessário, assim nós fazemos de fato, não é? Mas, em princípio, se a pessoa vai escolher o momento de destinar a sua cota, ou sua cota diária, o seu dinheiro para tzedakah, então, preferivelmente que ele faça isso nas horas do dia. Quanto a pessoa deve dar para tzedakah, isso varia de acordo com os recursos e condições de cada um. Quanto é possível para ele, ou seja, se ele tem a possibilidade de atender todos os pobres e necessitados que ele se depara com eles, então, quanto melhor. Se ele não tem condições de atender a todos, ele vai atender de acordo com os seus recursos, proporcional às suas posses. Mas, de qualquer maneira, dar tzedakah, nem que seja uma quantia pequena, todo mundo deve dar. Se fala que qualquer Yehudi deve dar tzedakah, ninguém está isento da tzedakah, inclusive os próprios pobres. Você fala que até pobres e necessitados, eles não devem se abster dessa mitzvah, eles também devem cumprir essa mitzvah tão importante que é a mitzvah da tzedakah, não só recebendo o tzedakah, mas também dando. Nós já falamos que tem até aquela ideia de alguns pobres que trocam a tzedakah entre si, um dá para o outro, e vice-versa, para que eles cumpram. Mas, de qualquer maneira, até uma pessoa muito, extremamente necessitada, há uma medida bíblica que é trazida na Halachá de quanto seria a quantidade, a quantia mínima por ano que a pessoa deve dar para tzedakah, né? E se fala que isso até o pobre necessitado deve fazer, deve cumprir. Isso está baseado num valor de moedas bíblicas, que eram moedas originalmente de prata mesmo, né? Então isso segue o valor da grama de prata. Traduzindo isso em linguagem atual, o quanto isso significaria, o quanto isso representaria, isso seria mais ou menos cerca de 6 gramas de prata, que isso é mais ou menos 20% de uma onça Troy. E pelos meus cálculos, não sei o quanto eles estão atualizados, isso deve representar uma quantia próxima, me parece, de uns R$50 ano.
né? Então, mesmo uma pessoa pobre, necessitada, pelo menos esse valor anual para tzedakah ele deve dar. É claro que outras pessoas mais abastadas ou com mais condições, então devem dar de acordo com as suas possibilidades. Algo que nós talvez já comentamos, que quando se dá e se pratica a tzedakah, se a pessoa tem a opção ou em destinar um valor maior para uma pessoa, uma única pessoa, ou distribuir a conta ou a cota que ele tem condições de dar entre várias pessoas, então a prioridade maior é distribuir entre várias pessoas, mesmo que sejam valores menores, mas distribuir a sua tzedakah entre mais pessoas, muitas pessoas. Nós dissemos que existe esse aspecto de que simplesmente a pessoa agir dentro do tzedakah, independente ou além da quantia. Então vamos dizer se ele vai dar R$ 1.000 para tzedakah, não é? Então, em vez de desembolsar de uma vez só um cheque de R$ 1.000 e para uma pessoa, então vamos dizer que ao invés disso ele dá R$ 50 para 20 pessoas. Então se fala, na verdade, o valor é idêntico, é igual. Ou seja, em termos objetivos, se a gente perguntar quanto essa pessoa deu para tzedakah, tanto essa como a outra, ambos deram o mesmo valor, R$ 1.000. Porém, em termos subjetivos, no efeito que a mitzvah produz para a pessoa, para o indivíduo, então se fala que aquele indivíduo, por mais que ele deu o mesmo valor, também deu R$ 1.000, mas dividido para 20 pessoas, isso acabou obrigando a colocar a mão no bolso 20 vezes e tirar uma nota de 50 para cada um, ou seja, ele fica treinando e condicionando a sua mão, não é? Que às vezes nós temos dificuldade de colocar a mão no próprio bolso para tirar algo e dar para o outro ou compartilhar com o outro. Então, existe o efeito da mitzvah, ou seja, além do benefício que a mitzvah, principalmente da tzedakah ou da prática de bondade, traz para aquele que recebe a doação, a contribuição, mas também no aspecto de refinamento da alma, de aprimoramento do caráter daquele que dá, ou seja, que a mitzvah objetiva beneficiar não só aquele que recebe, a mitzvah também eleva de sobremaneira, principalmente a pessoa que dá. E nesse aspecto, mesmo que o valor seja igual 1.000 e 1.000, mas aquela pessoa que dividiu 1.000 por 20 vezes, isso acabou influenciando a pessoa, acabou enraizando dentro da pessoa o hábito, o costume de dar tzedakah, de compartilhar. Por isso os nossos sábios dizem que é preferível dar e distribuir a tzedakah, talvez em valores menores, mas para mais pessoas. Isso vai fazer com que a pessoa dê tzedakah várias e diversas vezes. Isso também acaba impactando a própria pessoa que dá de uma forma mais profunda. É claro que tem os critérios que nós vimos, né, de prioridades, quando há pessoas necessitadas na própria casa ou na própria família, ou nós vimos a precedência dos pais, etc. Então, nesse caso, mesmo que a pessoa vai destinar um valor maior, ou talvez até toda a sua tzedakah, para aquela pessoa que por proximidade ou laço sanguíneo está mais próxima dela, então daí nesse caso prevalece a prioridade ou a precedência daquela pessoa mais próxima que deve receber. Mas se a pessoa pode escolher, então é melhor diversificar em quantias menores, beneficiando mais pessoas. Quanto se dá, isso também é proporcional, quanto a pessoa tem e qual a necessidade da pessoa que lhe pede. Então, se a pessoa pode suprir toda a necessidade do pedinte, do pobre que vem lhe solicitar, então se ele precisa de comida, se a pessoa pode dar para ele do que se alimentar a semana toda, o mês todo, quanto melhor, não é? Então, se ele pode, ou se a pessoa precisa também de vestimentas ou o que for, ele tem condições, então, de suprir as suas necessidades, quanto melhor em todas as áreas que ele necessita. Né? Então, aquilo que a pessoa, quanto pobre, precisa, se procura fornecer a ele. Se a gente não pode suprir todas as suas necessidades, a gente vai dar, tudo bem, você não pode proporcionar refeição, alimentação para toda a semana, você vai dar para um dia, ou mesmo que seja para uma refeição, e assim por diante.
Mas, em princípio, quem tem condições, quanto mais ele pode suprir as necessidades daqueles que lhe pedem ou que recorrem a ele, então, se ele puder suprir todas elas, quanto melhor. Isso inclui, quando nós falamos de necessidades, não só alimentação, vestuário, etc., mas nós já comentamos que existe uma grande mitzvah de Achnasat Kala, que isso também envolve o conceito de Gmilut Hassadim, de prática de bondade, que é introduzir a Chupá, ajudar a levar ao palio nupcial a celebração do casamento, iniciar a vida de casado num momento tão importante e decisivo da vida das pessoas, etc. Então, às vezes, tem casais, e nós já falamos da grande mitzvah, quando o noivo ou noiva são órfãos, mas mesmo que não seja essa situação. Talvez eles não são órfãos, mas talvez são pessoas extremamente pobres ou necessitadas, e eles precisam desse empurrãozinho, precisam dessa ajuda financeira para poder realizar o seu casamento. Então isso, sem dúvida alguma, também é uma mitzvah, isso também, aqui, quer dizer, não se trata apenas de necessidades, a gente podia imaginar, bom, só necessidades vitais, alguém está precisando de comida, talvez esses noivos estão precisando de uma ajuda, até para que tenha um organista no casamento deles, tocando uma música para poder alegrar o ambiente. Sem dúvida alguma, isso é uma mitzvah, e isso também está incluso na prática de tzedakah, ou às vezes até ajudar a noiva com o vestido da noiva, ou com um enxoval básico, etc., ou mesmo os noivos no início da vida com eletrodomésticos ou mobília básica que eles necessitam na sua casa, tudo isso está incluso na mitzvah de tzedakah, e ajudar, patrocinar, isso, sem dúvida alguma, faz parte dessa importante mitzvah. A prática da tzedakah sempre foi vista no judaísmo com tanta importância, como de fato ela tem, né? Que talvez exista aqui algo sem precedente no judaísmo, que a gente encontra só no judaísmo, pelo menos eu não vi referência em qualquer outra cultura ou religião, etc. No judaísmo, a prática da tzedakah era tão difundida que chegou um momento, na época talmúdica, numa cidade chamada Usha, enfim, Babilônia, etc., que os nossos sábios tiveram que se reunir e lançar um decreto, estabelecer uma lei. Amebazbez, aliebazbez yoter michomesh. Aquele que quer distribuir dinheiro para tzedakah, e ele tem mão aberta e ele quer cumprir a mitzvah de forma aprimorada e quer dar bastante tzedakah, porém que ele não dê mais do que 20% das suas posses. Imagina, quer dizer, nossos sábios, se vê que a tzedakah era tão disseminada, era tão praticada, e pelo visto tinham sempre, Baruch Hashem, pessoas que procuravam cumprir tzedakah com mão aberta, de grande maneira, enfim, não é? E com valores grandes, que houve essa necessidade até dos sábios chegarem e limitarem, dizerem, não, aquele que vai dar e quer distribuir de mais de mão aberta, que não dê mais de 20% ou do que ele ganha, ou até do seu patrimônio. Imagina, quer dizer, porque se vê que tinha pessoas que estavam dispostas a isso. Na realidade, para quem está preocupado com essa limitação, então nós podemos e devemos dizer e salientar que o autor do Tânia, Rav Shneur Zalman, que também era um grande legislador, escreveu uma obra monumental, Shulchan Aruch Harav, enfim, é um legislador, um dos maiores legisladores dos últimos séculos na história judaica. Então ele determina na terceira parte do Tânia, chamada Igeret HaTshuvah, lá ele traz algo em termos práticos, né? Ele era um legislador, então isso é não só uma mensagem racídica, mas é uma lei prática. Ele diz, tudo bem, talvez em forma regular de tzedakah, a pessoa não deve dar ou esbanjar mais do que 20%, mas, ele diz, quando se trata, por exemplo, Deus nos livre, um tratamento de saúde, ou adquirir medicamentos, ou algo que é vital para o indivíduo, para manutenção da sua saúde ou para salvar a sua vida. Nessa hora, não se faz contas, não se faz cálculos, o que for necessário, seja quanto for e o que custar, vai se gastar.
Por quê? Porque aqui se trata de um investimento vital para salvar a vida da pessoa, para lhe trazer cura, para adquirir o medicamento apropriado e assim por diante, ou fazer o tratamento adequado. Não é? Então, diz o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman, assim ele estipula como lei também, que se isso se aplica para a saúde física, que para a saúde física nós não medimos nem esforços nem custos, não fazemos contas e gastamos quanto for necessário para salvar a vida do paciente, nossa própria, dos nossos familiares, etc. Ele diz, da mesma forma, o mesmo se aplica também quando se trata de trazer vida, saúde espiritual, salvar a vida e a alma de alguém, salvar a vida espiritual de um Yehudi. Mais do que isso, lá ele traz num contexto que em outras épocas para Teshuvah se faziam jejuns, mortificações, etc. Então já há séculos atrás, com o surgimento do Hassidismo, então os Hassidim baniram isso, falaram hoje em dia não é através de jejuns e mortificações, nós somos, fisicamente nós somos fracos, somos fragilizados, emocionalmente nós também somos frágeis e hoje nós não temos toda essa força e disposição para aquele tipo de coisas que se praticavam na Idade Média, etc. Então hoje se dá muita ênfase baseado no versículo Vechataer Bitzdaka Pruk, resgate o teu pecado, ou seja, compense isso através da tzedakah. Ou mesmo uma tzedakah associada ao valor de refeições, ou seja, em termos de outros jejuns durante o ano, jejuns que estão no nosso calendário, no Shulchan Aruch, ninguém pode resgatar, no Yom Kippur, ou mesmo em Tisha B'Av, ou em outros jejuns, ele não quer jejuar, ele vai dar o valor de 3 refeições, ou o que for. Não, esses jejuns que estão na Halachá, todos aqueles que têm condições saudáveis devem fazer esses jejuns. Mas aqueles outros jejuns que adicionavam no processo de teshuvah, de retorno a Deus, de arrependimento, de penitência, então os mestres racídicos, especialmente o Rav Shneur Zalman e Igeret HaTeshuvah, ele acaba recomendando resgatar todos esses jejuns ou realizar esse processo através da mitzvah da tzedakah. Então, nesse caso, mesmo que a pessoa vai dar muita tzedakah, se ele está fazendo uma tzedakah, praticando tzedakah por teshuvah, para promover e apressar e agilizar o seu retorno, sua reaproximação com o divino, então, nesse caso, ele diz, se trata como da saúde, assim como a saúde física, que é a saúde espiritual da pessoa, então não há o limite. Esse limite de 20% não se aplica. Se a pessoa quiser dar mais, ele também pode dar. E graças a Deus, até nos dias atuais, nós temos pessoas que praticam tzedakah de mão aberta e aqueles que dão, inclusive, até mais do que 20% do seu patrimônio, que sejam abençoados e servem de um lindo modelo para todos nós, mas de qualquer forma, mesmo que isso não se aplique a cada pessoa, mas aqui é o conceito da importância da tzedakah, o quanto ela é fundamental e o quanto a gente deve dar, doar, etc., o quanto isso deve estar incorporado na nossa vida, o quanto isso deve fazer parte do nosso cotidiano. Então, isso que nós falamos se trata daquele que tem grandes recursos ou muitas condições. Por outro lado, uma pessoa que está vivendo de forma muito apertada. Talvez ele trabalhe, ele tem um salário, tem algumas entradas, não é? Mas com dificuldade ele consegue fechar o mês, pagar as contas básicas, pagar seja o aluguel, ou o condomínio, ou o seguro-saúde, ou a mensalidade escolar e assim por diante. E no final, aquilo que ele tem mal serve para ele sustentar a sua família. Na verdade, mesmo uma pessoa nessas condições também deve dar tzedakah. Não está isento da tzedakah, pelo menos aquele valor módico, básico, que a gente já mencionou como valor anual, quer dizer, que seria uma coisa como R$50 ano, não é? Mas se fala que se a pessoa tiver mais condições, que ele dê um pouco mais. Porém, uma pessoa de forma alguma não deve prejudicar a sua família ou privar
os seus familiares das necessidades vitais, de dignidade, daquilo que é o básico e normal, que todo indivíduo, toda família precisa, a pessoa não deve privá-los em função da tzedakah. Ou seja, não há dúvida que, em primeiro lugar, a pessoa tem a responsabilidade e a obrigação de sustentar, e não só sustentar, mas manter de forma digna, etc., a sua família, e depois dar a tzedakah. Se com aquilo que ele tem, ou aquilo que ele ganha, não é suficiente para sobrar e dar tzedakah, paciência, vamos rezar para que a sua condição melhore, e depois, se Deus quiser, ele vai dar de forma maior, vai dar uma quantia maior e assim por diante. Mas se diz alguém que não está nessa situação inteira de aperto, de necessidade tão limitado, então assim é trazido na Halachá, que ele deve fazer a tzedakah e não só cumprir a mitzvah de tzedakah. Muitas vezes nós somos muito possessivos, principalmente com o dinheiro que às vezes nos custou suor, ou sangue, ou trabalho, esforço. Não é? A pessoa, puxa, eu me esforcei tanto para ganhar isso, e agora dar para o outro, ou compartilhar com o outro, dar de graça, maneira de dizer. Então, às vezes isso é difícil para nós. Não é? Tirar aquilo que é nosso, que nos pertence, ou que conquistamos a duras penas, e simplesmente dar e doar para o outro. Então, às vezes, o mundo às vezes nos torna um pouco egocêntricos, estamos culpando aqui o mundo, não é? Mas isso faz parte da natureza humana. Por isso, de fato, os nossos sábios dizem, aquela pessoa que quer tornar-se meritória, então, mesmo que ela tenha que lidar com o seu Yetzer Hara, com a sua inclinação negativa. A inclinação negativa é aquela que nos torna mais egocêntricos, mais possessivos. Para que você vai dar para o outro? Isso foi tão difícil de você receber. Vá, compre alguma coisa para você mesmo, aproveite a vida e etc. Não é? Mas ele diz que a gente se eduque a lidar com o Yetzer Hara, a rechaçar essas sugestões da inclinação negativa, e dar para tzedakah. E não só dar para tzedakah, mas que quando a pessoa dá, aquele dê do bom e do melhor. E assim falam os nossos sábios, se você vai alimentar o pobre, não dê para ele, sei lá, restos ou, sei lá, comida velha que você ia jogar fora daqui um dia, já está fora da validade, enfim, não. Alimente ele do bom e do melhor. Aquilo que você come para você, aquilo que você dá para a tua própria família, dê para ele isso também. Você vai vesti-lo, então não dê trapos ou roupas velhas, rasgadas, etc. Não, procure dar para ele roupas adequadas, até roupas bonitas e assim por diante. E da mesma forma se diz, se a pessoa vai consagrar algo, doar algo para a sinagoga, para uma instituição, etc., procure dar e doar do bom e do melhor. Ou seja, quando você faz tzedakah, dá e doa, não dê pelo mínimo, não dê o básico, etc. Não, procure caprichar, porque isso realmente é uma grande mitzvah. Como se dá tzedakah? Nós estamos falando de quem para quem, de quanto, de quando, não é? Como se dá tzedakah? Há um versículo no Teilim, nos Salmos do rei David, que fala Ashrei Maskil Eldal, bem-aventurada aquela pessoa que tem sensibilidade, é inteligente para captar o pobre. O que significa isso? Que nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter delicadeza, também na forma de dar. Temos até que ter certos cuidados na hora de dar a tzedakah, porque a tzedakah é uma mitzvah. A mitzvah é dar, doar. Mas tem que se tomar cuidado para não constranger aquela pessoa que está recebendo, para dar sem tirar dela a dignidade. Então, na forma de dar a tzedakah, ou às vezes a pessoa necessita, mas ela nem expressa isso, ela não pede, não por orgulho, mas por dignidade ou por vergonha, etc. Então ela não vem pedir, mas às vezes nós temos que ter o radar ligado, a antena, nós temos que ter sensibilidade para perceber que aquela pessoa está em apuros, está em dificuldade financeira e ela precisa, talvez ela não gosta de recorrer, ou talvez ela tenha vergonha, então nós temos que saber
fazer chegar a ela, nem que seja de uma forma indireta, sem lhe causar constrangimento, etc. Então, existe esse conceito, é muito importante. Não basta, olha, eu estou dando e dando até um valor bom e alto. Não. Como dar também é muito importante. Tem que se tomar cuidado de não constranger, de não envergonhar a pessoa, porque às vezes a pessoa chegou nesse ponto de ter que recorrer e depender a tzedakah, e é uma situação difícil para ela, etc. Por isso, a pessoa tem que pensar e refletir, não é? Mesmo na hora de ajudar, como fazer isso, como otimizar, como fazer isso da melhor maneira, considerando quem é a pessoa que recebe, qual a sua reação, etc. Além disso, se fala, quando a pessoa dá tzedakah de forma direta, não é? Aquele que dá para aquele que recebe, às vezes tem intermediários no meio, como nós vamos ver, fundos de tzedakah, ou tesoureiros encarregados de tzedakah, mas quando a pessoa dá de forma direta, também é importante que ela dê com um semblante animado, ou seja, não é que a pessoa dá com cara feia, carrancuda, contrariada, tudo bem, você quer, eu dou, está aqui, sabe, que a pessoa dá, mas isso constrange o outro. Então se fala que tão importante quanto dar a tzedakah é como você dá a tzedakah. E que você tenha sever panim yafot, que você tenha um semblante positivo, não que você mostre contrariedade, puxa, que você está tendo que tirar algo que é teu e dar para o outro. Não, que você faça isso com alegria, que você faça com consideração, com estima, com carinho. Se fala que isso é importantíssimo, não menos importante do que o gesto de dar, ou quanto a pessoa está dando, a forma que ela está dando, quando ela dá isso de bom grado, com um sorriso no semblante, com alegria, com satisfação, olhe, não é? Dando para a pessoa com alegria, com ânimo. Então, ou seja, que ele tem satisfação de poder compartilhar com o outro, e de poder, enfim, participar, ajudando o outro, inclusive mostrando solidariedade a ele e ao sua dor, seu sofrimento, falando palavras de incentivo e assim por diante. Então, isso é algo extremamente importante e meritório, indispensável na tzedakah. Por isso se fala que aquele que dá tzedakah e, junto com isso, também procura levantar a moral, dar ânimo e palavras de incentivo para o pobre e necessitado, afirmam os nossos sábios, essa pessoa acaba merecendo inúmeras brachot, bênçãos adicionais, mais do que o mérito da própria tzedakah, pela forma que ele está realizando essa mitzvah. Aquele sujeito que deu a tzedakah, mas ele deu olhando para baixo, sem querer olhar para o sujeito com cara feia, a tzedakah foi dada, mas ele perde muito do seu mérito. Mesmo que a quantia que ele deu é grande e alta, mas se ele fez isso com cara feia, ele até transgride uma proibição da Torá, porque a Torá, quando nos fala para dar tzedakah, ela nos diz, Velo yera levavcha betitcha lo, que o teu coração não fique mal e ruim na hora de dar para ele, para o pobre necessitado. E aquilo que está no coração muitas vezes é o que se expressa no semblante, na face da pessoa. Então, fazer a cara feia na hora de dar a tzedakah, isso é muito negativo, isso acarreta a perda dos méritos, mesmo que o valor da tzedakah que a pessoa está dando até seja grande. Em função de tudo isso, nós falamos aqui, tem que ter a delicadeza, a consideração, não constranger, não envergonhar. Por isso também se fala que uma das qualidades maiores, ou seja, de como praticar a tzedakah, uma das formas mais meritórias e elevadas de dar tzedakah é através daquilo que se chama matan baseter. Matan vem de mataná, presente, baseter, oculto, discreto, né? Ou seja, às vezes se existe forma daquela pessoa, o melhor às vezes é quando aquele que está dando nem sabe para quem ele está dando. E aquele que está recebendo não sabe de quem veio. Tem um intermediário no meio, tem um fundo no meio, etc. Por quê? Porque às vezes aquele que está recebendo, se ele sabe que ele está recebendo de fulano, ele sente uma dívida moral e fica constrangido, puxa, eu estou tendo que recorrer a outro. Mesmo que ele não saiba de quem ele está recebendo, mas se quem está dando sabe para quem deu,
A natureza humana nossa é de tal forma que às vezes eu vou olhar para o outro, eu sei que eu dei para ele, mesmo que ele não sabe que recebeu de mim, então eu já olho para ele de cima para baixo. No meu olhar, talvez eu já estou rebaixando. Por isso se diz, para evitar vergonha, para evitar constrangimento, a melhor forma de dar tzedakah é através de matan baseter, é através de doação anônima. Doação anônima no seu sentido mais amplo, ou seja, que aquele que dá não sabe para quem está dando, está destinando. É claro que o intermediário, a instituição, quem está aí no meio tem que ser altamente confiável, né? Que sabemos que a pessoa sabe quem tem prioridade, para quem dar e etc. Né? E aquele que está recebendo tampouco sabe de quem veio, então isso evita constrangimentos, vergonha, etc. Isso torna a tzedakah mais meritória ainda. Inclusive está escrito nos livros que Matan Baseter kofech haronaf umevatelet gzeirot veofechet midat adin lerachamim. Coisas fabulosas sobre o mérito da tzedakah dada no anonimato. Assim consta que essa tzedakah tem o poder de neutralizar maus decretos, anular maus decretos, e mesmo quando o atributo de justiça, severidade lá em cima está presente, transformá-lo e convertê-lo em piedade e misericórdia. Isso tudo é um mérito não só da tzedakah, mas de matan baseter, da tzedakah que é feita no anonimato. E sobre isso se diz, às vezes, por exemplo, alguém sabe que uma pessoa compra tem numa padaria, ou, não é, no empório, lá compra pão, leite, etc., para pagar no fim do mês, mas essa pessoa está apertada, vai lá alguém e diz para, sabe o que, eu vou pagar a conta dele, e pronto, você diz que já está paga. Não é? Por mais que aqui, como nós falamos, nem sempre é possível que ambos os lados não estejam sabendo quem deu, quem recebeu, mas isso sem dúvida, saldar dívidas de um do outro aqui por lá, também é parte da mitzvah de tzedakah. E às vezes nós temos pobres que por alguma situação, pela sua dignidade ou o que for, eles não querem recorrer a tzedakah, ou mesmo às vezes se recusam a receber. Nesses casos também tem que se achar formas e maneiras, sem humilhá-los, sem constrangê-los, mas de resolver o problema deles, não é? Se é saldando dívidas, se etc., fazendo aquilo que eles precisam chegar até as suas mãos. Então, hoje, em relação às leis de tzedakah, nós vamos parar por aqui, para dar tempo de nós vermos também o nosso segundo módulo, o nosso segundo assunto,